As feiras, eu sei que aqueles que estão vindo, a gente está aproveitando para a gente inserir dentro dessa área aí, esse conteúdo do entendimento sobre palavras, sobre boca, porque o destino da nossa vida tem tudo a ver com as palavras que saem da nossa boca, ok? Então, se você puder assistir anteriormente, seria muito legal. Nós lemos um texto muito poderoso de Tiago, capítulo 3, que fala que os nossos lábios, a nossa língua, ela é como um leme de um navio, de um barco, que a gente pode dizer que é a nossa vida. Então, no momento em que aquele leme vira, o barco também vai virar a sua direção. E assim é no mundo do Espírito. Eu compartilhei algo para vocês que para mim foi muito revelador, há muitos anos atrás, estudando sobre esse assunto, de que a nossa boca, eu entendi como revelação de Deus para mim, ela foi criada para ser a inspiração do meu espírito vivo. Ela não foi criada para ser expressão de uma carnalidade, ok? Então o homem vivia na plenitude da vida de Deus, a boca dele era vida em abundância. Mas no momento que o homem caiu, ele ficou refém, a sua língua ficou refém de uma carnalidade. É isso, a vida de Deus se afastou do homem e ele passou a usar a sua boca simplesmente como uma referência dos 5 sentidos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Ok? Então a gente está trazendo de volta, e obviamente Jesus trouxe de volta esse padrão, através da vida dele em nós e da sua palavra, para que a gente possa organizar o nosso interior, para ser uma expressão dessa verdade. Porque então a nossa vida, ela sofrerá grande mudança e transformação. E fora isso, a palavra que sai da nossa boca, gente, ela tem poder suficiente. E eu expliquei algumas coisas aqui, lembra lá quando a gente falou sobre isso, de que fonte eu tenho usado palavras, a fonte de onde? Simplesmente das coisas naturais. E eu falei que quando a gente começa a declarar muita coisa natural de dificuldade, a gente acaba perpetuando a dificuldade. Mas não, nós fomos chamados para declarar a verdade sobre aquilo que a gente enfrenta. Declarando verdade sobre o que nós enfrentamos, nós geramos transformação naquilo que está acontecendo lá de fora. Então é muito importante você ter esse conteúdo de dar declarações. Eu quero mostrar algo para vocês, porque há muito tempo a gente já tem isso. Vou passar aqui, ó. Se você entrar lá pelo celular, ou você entra no computador, no meu blog, no Hélio Peixoto, e a gente montou esse aí, ó, como as confissões impactam a nossa vida. Tá certo? É tudo gratuito, é só você baixar. Então tem aí um passo a passo para você fazer isso, acessar lá, clicar no botão, não tem dificuldade não, tá certo? Aí você vai ver a quantidade de e-books que nós temos lá, ó. E aí você entra no e-book, as confissões, é só descer. Alguém sabe mexer com o dedinho assim? O PP sabe, todas as crianças sabem, é capaz dessas crianças saberem mais do que a gente. Beleza? Depois você faz lá o teu cadastro e tá tudo lá, eu só estou mostrando para você ver. Isso é importante, gente, porque nós temos que aprender a dar declarações certas. Muitas vezes, lembra que eu falei, eu estou enfrentando um problema, não adianta eu dizer o problema e ficar dizendo o problema. Eu quero te mostrar algo muito legal. Obrigado, Jesus, muito bom. Marcos capítulo 5, eu quero te falar algo legal. Marcos capítulo 5, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chega para Jesus e dá uma declaração bem natural, o que em si não tem nada de errado. Mas o que é legal é o que acontece depois. Preste atenção, gente, isso aqui é uma lição para mim e para você. Preste atenção agora, para você ver o poder de palavras. Olha só. Então, está escrito isso lá no verso 23. No verso 22. Então, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, Marcos 5, 22. Gente, queimei minha língua. Quantos estão com a Bíblia de papel aí? Maravilha. Quantos estão aí com canetinha, com tudo isso? Maravilha. Olha, estava eu domingo à noite no recreio, comecei a pregar, fiz a mesma coisa. Cadê a Bíblia de papel? Cadê? Não quero saber de eletrônica. Tá, beleza. Não deu 5 minutos, a luz acabou. Aí eu falei, tá vendo? Queimei minha língua, rapaz. Quantos tem uma Bíblia eletrônica aí para a gente continuar? Todo mundo tinha, né? Celular? Você vê? Não foi, Gabriel? Mas deu certo, tá vendo? Mas enquanto tem luz, Bíblia de papel, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Paguei mico. Não paguei, Deise? Uhum. Então vamos lá.
Então Jairo, ele chega, vendo Jesus, se prostra aos pés de Jesus, no verso 23. E insistentemente ele suplica a Jesus, dizendo: olha, a minha filhinha, ela está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Aleluia. E ela talvez viva. Diga amém. Está pegando, né? Olha que coisa interessante. A primeira declaração de Jairo é uma declaração de uma situação real. Não há nada de errado eu dar declarações de uma situação real, gente. Mas o que eu faço depois? Porque Jairo, ele faz algo depositando total confiança em Jesus, que se ele fosse na casa dele, a sua filha viveria. Que alguém diga aleluia. O que é lindo é o que acontece agora. O verso número 24 diz: Jesus foi com ele. Perguntam a nobres acadêmicos. Jesus foi com ele simplesmente por causa de uma situação sendo declarada, algo que está acontecendo do ponto de vista natural, ou depois dessa declaração há algo de fé e de confiança depositada em Deus que fez com que Jesus se movesse. Quem está dormindo, diga amém. Então eu estou passando isso, é para você e para mim, para nós entendermos que tem um posicionamento de fé. Tem algo que nós precisamos declarar com base na palavra sobre uma situação que estamos enfrentando em casa, ou enfrentando no trabalho. Ok? Que não adianta eu ficar ali só dizendo que está difícil, eu não consigo. Poxa, mas aqui em casa é esse problema, estou com... E aí? Jesus não vai se movimentar. Perdão. Acho que sou eu mesmo. Jesus não vai se movimentar. Jesus foi porque encontrou nesse homem palavras que carregaram Jesus naquele lugar, gente. O que move o céu é a minha declaração de confiança. É a minha declaração de que eu sei que Deus é aquilo que Ele disse que Ele é. Aí pronto, as coisas começam a mudar. Isso aqui foi uma lição para mim muito reveladora, quando eu também estava estudando sobre esse assunto. Então Jesus não está acompanhando para dar uma definição do céu na minha vida e na sua, simplesmente pelo fato que eu estou dizendo que eu estou cheio de problema. Isso não vai fazer mudança. Tem algo a mais, queridos. Jesus olha a situação, obviamente ele conta para ele que a filhinha estava à morte, mas ele diz: se você for na minha casa, impuser as mãos sobre ela, ela viverá. Meu Deus. Eu vou te provar como foi uma declaração de fé, que nós vamos pegar essa mesma situação e vamos ler em Lucas capítulo 8, abra a sua Bíblia. Aleluia, já estou animado, meu. Jesus se movimenta e Deus se manifesta com palavras de fé da nossa boca, igreja. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque é muito fácil dizer que está difícil. Agora, recentemente, uma pessoa depositou uma confiança em mim muito grande que eu resolveria o problema dela. Como eu vou resolver o problema dela. Depois eu fiquei pensando, puxa, eu tinha que ter conversado com ela para dizer: cara, e qual é a tua confiança em Deus de resolver isso? É isso aí. Mas a gente olha tão naturalmente a nossa vida, e a gente não imagina que Deus está pronto para realizar algo na nossa vida, desde que eu abra meus lábios em declaração de confiança e de fé. Os dias estão ficando difíceis, queridos. Eu quero te falar, quem resolve a tua vida é o céu. O céu só resolverá se eu der substância para isso. Jairo deu substância nas suas palavras para que Jesus agisse na vida dele. Uau, é demais isso, hein? Agora veja, Lucas capítulo 8. Alguém está entendendo aí? Verso 49. No verso 49,
Falava ele ainda quando veio uma pessoa, Jairo estava conversando com Jesus. Eu vou pegar aqui porque se compõe muito bem, Marcos 5 com Lucas 8, tá? Então Jairo estava ali conversando, falou para Jesus isso, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Sempre tem um para trazer uma notícia. Rapaz, eu vou te falar, tu tá ali todo animado, né? Tá ali, beleza, daqui a pouco, olha, eu quero te falar uma coisa. Rapaz, meu irmão, vai procurar outro lugar, não vem conversar comigo para baixo não, que não vai dar certo. Eu rejeito. Vou te falar, sempre tem um. Então chega, na minha época dizia que notícia ruim corria mais do que aquele Opala 400. Alguém lembra disso ou não? Ninguém lembra, não. Jesus, eu tenho que mudar meus exemplos, né? Pelo menos uns 30 anos para cá, viu, Gustavo? Viu, Cristiano? Bom, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo o seguinte: olha aí, cara, tua filha já está morta. Faz o seguinte, não incomoda mais o mestre não. Agora Jesus ouvindo isso, antes que Jairo falasse qualquer coisa, Jesus ouvindo isso disse: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. A ele toda a honra, toda a glória. Você entende por que Jesus falou crer somente? Porque Jesus partiu por causa da crença de Jairo, só mandou ele continuar crendo, porque ele não chegou na casa dele ainda. Às vezes nós começamos a dar declarações porque nós cremos a respeito da nossa casa, situação de filhos, trabalho, e nós temos que continuar, porque Jesus ainda não chegou lá. Ele está indo. Ele vai partir no momento em que você acreditar sobre uma transformação. Ele vai partir, mas vamos continuar declarando para que ele possa chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Leva um tempo. O leme do navio vira, leva um tempo para ele tomar outra direção. Mas eu tenho que ser persistente. Mas não melhorou a situação lá em casa. Continua dizendo, quem manda na tua casa é o Espírito Santo. Ele vai descer sobre todos lá de casa. Todos serão salvos. Eu vou ver minha família sendo batizada. Aleluia. Eu batizei meu pai com 83 anos de idade. Não vou desistir. Alguém está entendendo aí? Pastor, mas eu estou cansado, eu sei. Mas essa é a parte externa. Pega a tua língua e bota ela sobre o comando do teu espírito. Continua dizendo. Continua declarando. Não baixa a guarda. Mas Jesus falou, continua crendo. Aí, crê somente, ele não chegou. E nós sabemos o que acontece. Ele chega nessa casa, tira todos os incrédulos lá de dentro. Mandou tirar todo mundo que não acreditava, todo mundo para fora. Vocês estão atrapalhando. Ele foi lá e restaurou a vida da criança. Mas tudo isso começou porque um homem deu declaração de confiança, de certeza. Fé é certeza. Ele estava conversando com a pessoa certa. O Senhor, o Rei da Glória, aquele que cura. Porque Ele é cura. Aí Jesus vai lá em casa, você vai impor as mãos sobre ela será curada. Aí chega o capeta, a voz do capeta, já morreu, não dá. Aí Jesus já entrou de novo, não temas, crê somente, a tua filha viverá. A pergunta que eu faço, que essa semana, ontem, eu estava meditando, é o seguinte. Está lá em Gênesis 18. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Mas foi Deus que falou isso. Falou para Abraão. Tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Qual é a nossa disposição, igreja, para acreditarmos em Deus? Nós estamos colocando o nosso foco muito nas situações que nós estamos vendo. Tira o foco disso aí. As notícias de coisas ruins só aumentam, cara. E aí eu vou achar que esse endereço é para mim também. Mas eu sirvo a um Deus sobrenatural.
Eu sirvo a um Deus que vai cumprir o propósito dele na minha vida. Não estou falando propósito do mundo, não. Do mundo que as pessoas vivem sem Deus é um mundo de desabalar da carreira, para baixo, para perdição de tudo, para destruição, sem aliança. Mas nós temos um Deus de propósito. Que passagem é essa? Eu quero te falar. Você tem que meditar essa semana nisso aqui. Não temas, crê somente e a tua filha será salva. Meu Deus. Pastor, mas eu estou enfrentando coisas que a perna fica assim, porque essa é a nossa naturalidade. Mas acima da naturalidade tem que sair algo de nós, do nosso espírito, de uma confiança em Deus, de colocar os nossos olhos nele, na certeza de quem ele é. Diga aleluia. Deu para pegar essa aí? Essa é uma passagem clássica. Então Jesus partiu por causa de uma declaração de fé. Guarda isso como exemplo que é para as nossas situações. Ele só parte para resolver algo na nossa vida se nós dermos a substância de crer nele. E a substância sai dos nossos lábios. Obviamente, muitas vezes uma atitude correspondente à declaração dos nossos lábios. Nós vamos seguir adiante. Amém? Muito bom. Quero ler essa passagem com vocês de 2 Coríntios 4:13. Aqui um pouquinho mais de fundamento sobre isso. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, disse o apóstolo Paulo, como está escrito. Ele tira uma referência lá de um salmo no Velho Testamento. Se não me falha a memória, do Salmo 116. Então, tem algum salmo. Aí no rodapé da tua Bíblia tem uma referência disso aí. Tem um númerozinho bem pequeno aí, porque não dá nem para ler. Mas lá embaixo tem que salmo é? 100. Isso aí. Aí ele diz assim, ó. Eu criei, por isso falei. Interessante que não está escrito ele falou porque ele creu. Ele está falando sobre a importância de acreditar primeiro, gente. Essa é a razão e o entendimento que a gente tem que ter. Que se não está aqui dentro, não estará na minha boca. Vou repetir isso. Se não estiver aqui dentro, queimando, não estará na minha boca. É por isso que se a verdade não estiver queimando dentro de mim, o que vai ocupar os meus lábios? Aquilo que naturalmente eu vejo. Está difícil, estou tintindo isso, estou tintindo aquilo. Não vejo possibilidade, papapá. Isso tudo é naturalidade. Isso aí vai tomar conta rapidinho dos nossos lábios. Mas Jesus diz algo bem interessante. Ele diz lá que a boca fala do que está cheio o coração. Agora você imagina eu e você nos alimentando da verdade de maneira própria e botando para dentro um fundamento chamado Ele. O que vai sair da minha boca? Ele. Vou repetir. Fundamento chamado Ele. Deus. Ele, palavra viva. O que vai sair da minha boca? Vida. Poder. Poder criador. Poder transformador. Olha aí. Vida. É a vida que transforma a cada um de nós. É a vida que transforma as situações que nós enfrentamos. Mas não tem como, eu preciso encher. É de dentro para fora. É preciso que eu e você tenhamos isso que você aprende, quem faz a escola Atos, uma rotina ao ponto de se alimentar da verdade. Ouvir a verdade. Ler a verdade. Botar para dentro, se encher. Porque os teus lábios no momento certo vão pronunciar. Você se enchendo e tendo esse hábito é um negócio muito interessante. Você vai perceber, e quando você disser alguma coisa que não está em linha com a verdade, aquilo te arranha. E é uma maneira de você começar a cercear e ser uma pessoa mais seletiva. Eu não serei seletivo só porque eu quero ler um verso da Bíblia. Esse verso primeiro tem que estar dentro de mim. É do coração para a boca. Repita comigo. Do coração para a boca. Não, não voa e aparece na minha boca e sai. Não é assim que funciona.
Nós somos seres espirituais internos, vamos dizer assim. Eu só estou numa carcaça. É o meu ser interior que toma conta da minha boca. É de dentro para fora. Daí você entender em Provérbios 4, 23, quando Deus diz assim, é uma coisa que você tem que guardar, Elinho. Sobretudo o que você tem que guardar, proteger, é o quê? É o teu coração, é o teu interior, porque de lá procedem as fontes da vida. Não tem como ser uma pessoa de fé só na boca porque apareceu na boca, não vai aparecer. Você será uma pessoa de fé na declaração, porque eu sei que primeiro, preste atenção gente, eu estou falando uma coisa, eu estou estabelecendo o que é essa doutrina simples. Porque primeiro ela entrou no meu coração, ela entrou na minha vida, eu tomei posse, está lá dentro de mim. Beleza? Então essa verdade crida, proferida, uau, vai gerar resultados. Tanto é que o próximo verso que eu vou passar para vocês prova isso. Então, primeiro se crê, depois se declara. Crença e confissão andam juntas. Mas primeiro é a crença. Olha só em Romanos 10, você já conhece. Vamos lá, vamos ter. Gente, como é importante, o básico de Deus é super importante para nós. Super. Porque tem que estar estabelecido na nossa vida. Mas Romanos 10, 8, o que se diz? A palavra está perto de você, ali está na sua boca e no seu? Isso é a palavra da fé. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e o teu coração você crê que você ressuscitou dentre os mortos, olha é o resultado, você será salvo. Crença declarada libera poder. Crença declarada, crença. Primeiro a crença, eu tenho, declara ela, libera poder. Libera poder. Libera poder. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Se confessa qualquer coisa, não, se confessa aquilo que você crê. O alinhamento é total. Você entende? A palavra confessar tem esse sentido de concordar, dizer a mesma coisa. Quando você lê a verdade, o coração crê, a boca produz o que se crê. Esqueci de colocar, né? Eu já passei, vamos voltar. É isso mesmo. O coração crê e a boca produz o que se crê. Quando eu creio, eu estou na posição de abrir meus lábios com fé. Quando eu não creio, eu não estou, não adianta. Olha o exemplo de Números, capítulo 13. A galera foi dar uma espiada na terra prometida. Beleza? Aí trouxeram um relatório. E 10 começaram a trazer um relatório, que é um relatório que não vai dar. Está difícil, tem muito gigante e tal. E Deus traduz isso em Números 14, dizendo para Moisés e para a galera, eles não creram em mim. Uau! Declarações incrédulas, gente, saem de um coração que é incrédulo. Eles não creram e declararam a impossibilidade. Escuta isso que eu estou te falando. Mas pastor, eu não vejo como Deus, não foi chamado nem eu para ver como Deus vai fazer o milagre. Eu não fui chamado, eu fui chamado para acreditar que Ele é o milagre, Ele faz o milagre. Uau, é diferente. Então Números 13, 10 cabras, só dizendo assim, disseram não vai dar, é aquilo outro e tal, declarações que na verdade eram declarações que expressavam a sua incredulidade. E Deus falou, eles não creram em mim. O retrato é esse. Olha como Deus retratou eles, os 10. Não retratou a naturalidade assim, tipo, não, eles estão dando declaração do que eles estão vendo. Eles estão vendo inimigos, povos mais numerosos, eles estão vendo gigantes e tal. Deus não olha dessa maneira.
Deus olha, esses caras não creram em mim, porque Deus havia dado uma ordem. Mas 2 entraram na terra da promessa, porque creram em Deus, perseveraram a crer. Alguém está entendendo? Há um negócio muito legal lá em Josué capítulo 14, quando Caleb conversa com Josué, Caleb diz algo para Josué bem interessante. Olha, Josué, você sabe que eu relatei isso que os 10 relataram. Quando ele relatou, nós vamos entrar nessa terra, gente, para com essa bobagem aí, Deus já nos deu essa terra, Ele está conosco e tal. Eu relatei, está escrito assim, como sentia no meu coração. Ele não relatou conforme ele via. Ele relatou como sentia no coração. Então Josué e Caleb é a prova de que eram homens que creram em Deus. Quando verdadeiramente você crê em Deus, você não dará uma declaração incrédula. Anote isso. Porque a partir de hoje, quero te falar, você tem que fazer um inventário de muitas coisas que estão saindo da sua boca. Eu também. Só porque você está convivendo com um dia, uma situação difícil de impossibilidade, não significa que ela não mude. Qual é a visão que Deus está dando para a tua dificuldade hoje? Busca Ele, que Ele vai te dar uma visão. E em cima dessa visão é que você vai abrir a tua boca para começar a dar a declaração. Diga aleluia. Gente, isso é o básico da fé. Mas a maior parte do povo de Deus sobre a face da terra não sabe nada disso. Porque é muito fácil caminhar todo dia e falar o que todo mundo fala. Ainda mais no ambiente de trabalho. Nossa, vou te falar. Aí não dá para entender. Dá para entender isso. O povo de Deus fica murchinho. A bolinha murcha. Nem cachorro gosta de brincar com ela. Bolinha murcha. Por quê? Porque só fala o que vê. Está para baixo, fica triste, papá não se renova. Não tem vida nesse mundo, gente. Não tem vida a olhar os problemas. Não tem nada disso vai levantar você e a mim. O que vai levantar é Ele é a esperança viva. Ele é a verdade. O que Ele falar para você é o que está valendo. Se Ele disse que dá para entrar, que vai botar eles lá, então entra, meu filho. Entra logo. Então, mas não sei como vai ser. Entra, obedece, dá a declaração certa. Isso foi tão sério para Deus, que só Josué e Caleb entraram. 40 anos, uma geração morreu no deserto, de 20 anos para cima. Eu venho meditando sobre isso. Aí você vai olhar, mas esses caras são especiais? Não, eles simplesmente creram. Se você quer crer, você tem que botar ele para dentro. Agora, se eu não boto ele para dentro, eu fico o dia inteiro assistindo tudo quanto é programa, lá naquele negócio, botando para dentro uma opção de imagem, coisas que não vai gerar fé, eu vou sair com declarações como todo mundo está dando declaração. Alguém está pegando isso nessa noite? Agradeço a Deus que você veio hoje aqui. Deus está para fazer coisas na nossa vida, você não faz ideia. Mas a pergunta é, quando é que nós vamos nos levantar para acreditar? Porque tem uma colaboração da nossa parte. Josué e Caleb entraram na terra da promessa porque deram a declaração da sua crença. Deus então honrou eles. Esses 2 vão entrar na terra da promessa. Depois de 40 anos, cabra com tudo 80 anos, foram lá e conseguiram a sua promessa, né? Deus havia prometido. Eles honraram com crença. Você entende? Nós servimos a um Deus, estamos no reino de Deus, gente, para o propósito dele. O avançar da tua vida e da minha, como família ou com a proposta de Deus, sempre será um avançar de fé. Não pense que tudo vai dar certo, vamos ter dinheiro para tudo, tudo vai acontecer numa boa e tal, e nós vamos chegar lá. Não vai! Fala para o teu irmão, você não vai chegar assim. Eu vou fazer uma pergunta dura agora, hein? Quer morrer no deserto? Morrer no deserto é não ver o melhor que Deus tem para vocês, para mim. Só porque está difícil, não tem a menor condição. Como pode isso acontecer? Uau, é o que todo mundo fala. É por isso que está todo mundo paralisado na montanha, na barreira. E o inferno segura tudo isso aí. Nós fomos chamados para andar de maneira sobrenatural.
para avançarmos de maneira sobrenatural. Não tem outra maneira senão crer. Jairo viu algo acontecendo, a ressurreição, porque ele se posicionou crendo. Ele não veria a filha dele sair da morte, se não se posicionasse. Se ele contasse apenas um problema para Jesus. Mas ele deu a declaração que fez com que Jesus saísse. E Jesus foi com ele. O que é isso? Uhul! Alguém está entendendo? Então é isso, ó. Marcos 11. Eu vou terminar com esse texto aí, eu vou continuar depois. Eu quero repetir isso aqui de novo. O coração crê e a boca produz o que se crê. O coração crê. Primeiro, a boca produz o que se crê. Vou repetir. O coração crê. A boca produz o que se crê. É no mundo do espírito. É sempre sobrenatural. A maneira de nós irmos com Deus para onde precisamos ir é sempre sobrenatural. Não tem nada de natural. Eu vou ler com vocês Marcos capítulo 11, porque é um texto clássico, né? Sobre esse conteúdo de declaração, obviamente com o fundamento da crença. Mas olha que interessante, porque nessa passagem, na Bíblia trinitariana, está falando 3 vezes a questão declarar. Então vamos ler. Porque em verdade eu digo para vocês que qualquer que o quê? Isso é Jesus está nos ensinando. A este monte você se ergue, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas o quê? Mas crê, olha agora como é que está. Crê que se fará aquilo que crê que se fará aquilo que diz. Eu vou repetir. Crê que se fará aquilo que diz. Crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Porque a base é um coração que crê. Bom, pastor, então é o seguinte, né? A minha boca, ela precisa estar alinhada com o meu coração. É exatamente isso. No tempo que nós estamos vivendo, para sermos pessoas de fé, porque o povo de Deus é um povo da fé, eu preciso botar a verdade para dentro. O inferno sabe disso, e ele promove muitas distrações, para que a gente tenha dias tão ocupados, que a verdade não entre no nosso coração. Daí então a gente não tem força, a gente só tem aquilo para declarar daquilo que a gente está vendo. A percepção da nossa mente fica estranha, nossos pensamentos. Alguém está pegando aí? Crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Palavras de Jesus. O que é legal, vou terminar lendo o verso 22 com vocês, que eu não coloquei ali. Abra, por favor. Antes do 23. Marcos 11, 22. Aleluia. Jesus falou para os discípulos: tenham fé em Deus. Em outras versões está escrito assim: tenham a fé do tipo de Deus. Qual é a fé? Eu vou falar depois para frente do tipo de Deus. É aquele que ele abre a boca e acontece. Só para te dar um exemplo, Isaías 55 verso 11, Deus fala assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi designada. Alguém está entendendo isso, gente? Uau, que Deus é esse?
E aí Jesus está falando para nós, olha, tenha uma fé do tipo de Deus, hein? Aí ele começa o 23. É aquele que abre a boca. E obviamente não é só abrir a boca, é aquilo que está depositado dentro de você, a crença que deve ser declarada. Eu vou voltar a deixar isso aí, ó. O coração crê. Repita comigo, o coração crê. E a boca produz o que se crê. Não é para mim não, é para... Uhul! Aí, o que eu estou precisando ajustar na situação que eu estou vivendo? O que o Espírito Santo está falando contigo? Não dá, gente, lembra que eu falei? Se eu estou dizendo que está difícil, está ruim, está difícil, está ruim, está difícil, está ruim, é assim que vai perpetuar. Eu não dei nada do céu de substância para que as coisas mudem. Alguém está pegando? Não estou dizendo, gente, que é algo que é fácil para todo mundo, que requer uma disciplina. A disciplina é primeiro se encher. Porque se eu me encho da verdade, então a minha boca pronunciará a verdade. E se eu todo dia estou olhando a dificuldade, ela também está me enchendo. É muito natural esse negócio. A nossa jornada com Deus é aquilo que eu já expliquei aqui para vocês. Ela é muito assim, quer ver? Ó? Beleza, eu sei que Deus é a sua palavra, o Espírito Santo está em mim, é a sua palavra e tal. Mas é um processo meu com Ele ativo. Porque quando eu acordo, eu já estou descendo ladeira. Se eu não faço nada, continuo descendo ladeira. Eu já mostrei isso com 2 caras de bicicleta. O cara, quando está numa bicicleta, cara, ladeira abaixo, ele não precisa fazer nada para encontrar a Scania lá embaixo. Ele só vai largando, já acordou assim, já está descendo ladeira. Só que a gente, para caminhar com Deus, a gente tem que acordar e frear essa bicicleta conscientemente, botar ela para a ladeira acima e começar a pedalar. Essa é a jornada cristã ativa. Jornada cristã, ela não é passiva. Se ela for passiva, ela se torna religiosa. Eu vou à igreja domingo, eu vou à igreja quinta, ouço uma mensagem e a minha vida continua a mesma. Eu estou numa bicicleta, descendo ladeira. Meu ventinho é gostoso. Não, você tem que suar. Fala para o teu irmão, tu tem que suar, rapaz. Não tem esse ventinho não. Tu vai ter que botar a bicicleta para subir ladeira. É isso mesmo, é isso aqui, ó, coxa. Tá suando, papai, aleluia. Essa é a jornada cristã vencedora. Eu posso sim ter uma jornada cristã, vamos dizer assim, que não cheira nem fede. Estou só no ventinho, é mesmo? O que eu estou fazendo a respeito? Nada, eu estou descendo ladeira, já acordei assim e vou tocando o barco. Quem está entendendo isso nessa noite, gente? Não dá, cara. Jornada cristã envolve um processo ativo, envolve uma certa disciplina. Diga amém. Vamos ficar de pé. Tem mais, nós vamos continuar, hein? Vem pra cá. Aleluia. Te damos glória, Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Mais uma vez, Pai, ensina-nos, Senhor, o básico da fé. É que a gente possa caminhar contigo. Eu sei que os meus irmãos enfrentam situações que eles precisam fazer esse inventário, Pai, do que está saindo dos lábios, de coisas, Senhor, que não podem ser perpetuadas pela nossa boca, num conteúdo, Senhor, de apenas dizer a naturalidade das dificuldades. Mas vamos mais, nós queremos ir mais, assim como Jairo deu uma declaração de crença a respeito de uma transformação, de uma mudança, Pai, seja de saúde, seja de finanças, seja na família, seja do que for, Pai, nós vamos declarar o impossível. Tu declaras, Senhor, não haverá impossíveis em todas as tuas palavras.
Oh, meu Rei, que isso entre no coração dos meus irmãos. E nós ponhamos a Tua palavra, Senhor, para ser esse fundo dentro do nosso coração, enchendo ao ponto de governar as palavras que saem da nossa boca. E veremos mudanças e transformações, e veremos milagres dentro de casa, na nossa própria vida, no ambiente de trabalho, seja lá o que for, Pai. Nós nos recusamos a ser reféns de uma boca natural, de uma boca que só declara o que está vendo. Não, nós vamos declarar o milagre, nós vamos declarar a Tua manifestação, nós vamos declarar a mudança miraculosa, em nome de Jesus. Enche o coração dos meus irmãos, Pai, nessa noite, para que eles possam fazer os ajustes necessários. E louvamos o Teu nome por mais uma quinta-feira na Tua casa, em o nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja nessa noite, Pai, Teus filhos, aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém, igreja?